Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de sábado com uma leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e a seguir faremos a nossa prece inicial. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo construir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportarão a esse grande princípio. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pensar em Deus, nosso Pai bondoso. Vamos pensar em Jesus, o nosso irmão, o nosso modelo. Vamos pensar nos espíritos superiores que tanto nos ajudam todos os dias, que tanto nos guiam. Vamos pensar nos mentores desta casa, nos nossos anjos da guarda. Vamos a eles agradecer por esta semana que passou, por este dia, por esta oportunidade de aqui estarmos, por estes ensinamentos que vamos receber, para que deles consigamos levar aprendizagens para a nossa vida, para que consigamos, dia a dia, ser pessoas melhores, ser um ser humano melhor, ter um coração mais cheio de caridade, mais cheio de amor, mais cheio de fraternidade, de compreensão, de bondade. E vamos pedir também para que tenhamos uma continuação de um bom fim de semana e uma boa semana, uma semana repleta de luz, em que possamos colocar em prática os ensinamentos que aprendemos aqui todas as semanas, para que assim possamos evoluir um bocadinho mais, passo a passo, dia a dia, na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. E agora vou passar a palavra à nossa palestrante Cláudia Fonseca. Boa tarde a todos. Obrigada, Maria. E enche-me o coração ver tanta gente, tantos amigos aqui. Obrigada pela vossa presença. Então, vou colocar os óculos. Hoje o tema que me segue é renovando atitudes face às dores da alma, através do espírito Hamed. Esta é parte 2. Eu já fiz aqui, já tinha feito um estudo, uma palestra sobre as dores da alma, que é este livro que vos trouxe. Também dá para mostrar assim? Não sei onde é que está a câmera, está ali, desculpa. E aqui. E, de seguida, renovando as atitudes. Este livro tem muito, os dois têm muito que se lhe diga. E renovando as atitudes, no fundo, é uma viagem interior que Hamed nos convida a fazermos, cada um de nós, à luz do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, e também tendo em conta a sabedoria de Allan Kardec, porque todos os livros que ele fez, pelo menos estes dois, estão muito relacionados precisamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a verdadeira base. Além disso, também fiz uma comparação e complementação, e mais assim, com Joana de Ângeles, porque eu considero que estes dois espíritos relacionam muito a parte psicológica, dão muita importância, e a psicologia, conforme temos vindo também a ver com a ciência terrena, não é? Está na ordem do dia cada vez mais, não é? Quando falamos de emoções, quando falamos de atitudes, quando falamos de comportamentos, está muito relacionado com isso. Então isto no fundo acaba por ser um convite que este espírito Hamed nos faz. E se formos a pensar em Hamed, quem é? É um espírito benfeitor, que foi durante alguns tempos, nos tempos de encarnação aqui na Terra, foi não só religioso, como também foi um médico. Então, neste momento, podemos considerar que se ele foi um médico da Terra, um médico terreno, ele agora, como espírito, ele é quase como um médico das almas. E achei muito interessante. Esta é a segunda parte da palestra deste livro,
mas até ao final do ano, até dezembro, irei fazer mais 2 partes para finalizar os capítulos. Entretanto, iremos ter nas nossas redes a divulgação para quem quiser acompanhar. Mas a próxima sei que vai ser em dia 8 de agosto, se não me falha a memória, não é, Ricardo? Portanto, não basta conhecer a verdade, é necessário permitir que ela transforme a nossa maneira de viver. Isto, no fundo, é um desafio que nos é feito, é um convite que, além do conhecimento, além de nos conhecermos a verdade, e isto fala muito também para quem é espírita, para quem é trabalhador ou estudante espírita, que, de facto, não basta conhecer a verdade. Há que vivê-la, há que senti-la. E isto remete-me logo para Jesus, a vivência dele, ele viveu, não é? Então, todo este contexto, tudo isto, no fundo, tem um propósito. Se tirar só dali o ratinho, está ali. Por acaso estava mesmo na parte do propósito, que é não só é importante adquirirmos conhecimento, como também depois a verdadeira sabedoria reside mesmo na prática, nós colocá-lo tudo isto em prática. Aí sim faz-nos lembrar também Kardec, que nos diz que o verdadeiro espírita reconhece pela sua transformação moral. Isto é uma citação neste caso de Kardec, e Joana de Ângelos recorda-nos também que a autoiluminação é conquista pessoal realizada passo a passo, mediante o esforço contínuo no bem. Portanto, como veem, eu vou sempre juntar, e estes 13 capítulos que vos trago hoje referem-se, no fundo, oferecem-nos o quê? Uma forma de espelho para a alma de cada um de nós. Portanto, é mesmo um convite para olharmos para dentro, para refletirmos, para percebermos dia após dia as nossas limitações, tentar ultrapassá-las, superá-las, não é? A caminho e em direção a quem? A Jesus, o nosso modelo, o nosso guia da humanidade. E então, o primeiro, está como capítulo 1, 2, 3, mas não é a ordem que está no livro, está bem? É a ordem desta palestra. Por isso, a ilusão da preocupação. O primeiro título, este título chama-se Pré-ocupação, e é muito interessante a escolha que Hamed faz, que é deliberadamente, escolhe o termo pré-ocupação, porque significa que, no fundo, estamos aqui a nos ocupar antecipadamente na nossa mente com situações ou acontecimentos que não aconteceram e nunca se sabe, mas provavelmente até poderão não acontecer. Então, quando nós vivemos, e isso é algo que nós fazemos muito ainda nesta sociedade, vivemos em sofrimento, sofrendo por um amanhã que talvez nunca aconteça, é uma dor excessiva. Nós estamos, no fundo, a viver uma dor em duplicidade, porque primeiro estamos a antecipar problemas que podem nunca ocorrer, e se caso ocorra algum, nós estamos a viver essa dor por uma segunda vez. Então, no fundo, é um ciclo que nós vamos fazendo, não é? E quantos de nós antecipamos o sofrimento e tentamos controlar o futuro, desgastando-nos completamente esta energia que é preciosa e a nossa mente ocupando em coisas que não devemos. E quantos de nós não estamos constantemente a fazer isto? E se acontece isto? E se acontece aquilo? E se eu perder o emprego? E se eu adoecer? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Será que eu vou conseguir concretizar aquele projeto? E nós espíritas, será que a palestra vai correr bem? Será que eu vou estar devidamente preparada para fazer uma palestra? Tudo isto, não é? Todas estas preocupações que nós temos refletem uma dor, que é tentar controlar aquilo que nós não podemos. Então isto, no fundo, remete-nos para nós para quê? Para uma responsabilidade. Hamed fala que o planeamento é saudável, sim, mas uma antecipação prévia de algo que não aconteceu é completamente desnecessário. Então cabe-nos focarmos no presente, concentrarmos no aqui e no agora. E é importante também aceitarmos que nós nunca vamos poder controlar tudo. Nós não conseguimos controlar o que está à nossa volta. O que nós podemos controlar, sim, é nós. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que sentimos. Tentar perceber o porquê. Então Jesus dizia-nos: observai os pássaros do céu, como crescem os lírios dos campos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. No fundo, estamos a desperdiçar tempo, energias que são preciosas
obcecados com eventos do porvir, conforme nos diz Hamed, sobre os quais nós não temos qualquer comando, qualquer controle. Então Jesus vem nos dizer, os pássaros trabalham, os pássaros constroem ninhos, eles procuram alimento, eles andam, voam pelo céu, mas não controlam, eles não estão angustiados, eles confiam no trabalho de Jesus, confiam na natureza. E no fundo é um pouco isso, tal como os lírios, que não trabalham, não é? Que não... Tudo isto remete-nos para confiemos em Deus. Confiemos, porque tudo na natureza está de acordo com a ordem divina. E isto é fundamental também para nós percebermos que quando há confiança, existe fé. E essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade da nossa existência, diz-nos Hamed. A fé é algo fundamental, não é? Olhando para trás, ao capítulo seguinte, lembra-nos aqui, remete-nos que, no fundo, o passado só poderá servir como escola. E quem lança mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, disse também Jesus. Porque isto aqui, e há uma parábola relacionada até com o agricultor. O agricultor vai lançar a sementeira, mas tem que aguardar, tem que confiar para depois colher, não é? E tudo a seu devido tempo. Ele tem de olhar para o presente e depois ver, colher na altura, aguardando pacientemente pelo futuro. Mas quando nós estamos a olhar para trás, nós podemos nos agarrar, no fundo, é uma prisão espiritual que acaba por acontecer em nós. E esta imagem até que a inteligência artificial fez, e muito bem, ainda bem que ela existe para isto, remete para quê? Como se fôssemos um condutor, em que nós temos, reparem, o retrovisor e também aos espelhos laterais, não é? Se nós estivermos a conduzir, constantemente a olhar para trás para o retrovisor, nós vamos nos barrar. O retrovisor não serve para isso, serve para alertar-nos para algumas situações, mas no fundo é olhar para a frente que nós temos que fazer. Não vamos estar e não podemos confundir também, porque o passado leva-nos muitas vezes para a culpa. E esta autopunição que nós acabamos por fazer, no fundo, estamos a confundir com o que o passado deve servir. Deve servir como aprendizagem, não é? Deve servir para que nós consigamos nos orientar e perceber o que é que nós temos de fazer melhor no presente. E isto é importante que sirva como experiência, como reflexão e como amadurecimento, e não uma prisão. E não confundamos então a humildade quando nós assumimos que de facto fizemos um erro. Quantos de nós, não é? É para isso que nós estamos cá, é para errar e aprender com os nossos erros. Isto que não sirva depois de arrependimento. Nós até podemos nos arrepender, mas que não carreguemos esta culpa. Porque a culpa vai levar, vai nos paralisar. O arrependimento, pelo contrário, vai nos despertar para aquilo que não devemos fazer. Não é? Então desperta a nossa consciência e vai impulsionar que nós façamos a reparação do erro, do mal que cometemos. Então isto, no fundo, acaba por ser reconhecer aqui a lei do progresso. Há um convite para a transformação, para um recomeço. E nós vemos, diariamente, estamos sempre a recomeçar. Cada manhã é um recomeço. É uma nova folha que escrevemos, não é? Então, sigamos o conselho aqui e a sugestão que Hamed nos faz. Deus nunca nos convida ao desespero. Ele convida-nos sempre para a transformação. E com o espiritismo surge aqui como progressivo. Porque se nós falarmos, antigamente é que era bom, antigamente a casa estava cheia, antigamente tínhamos mais trabalhadores, não façamos isso. Cada pessoa está na sua preparação. Sigamos confiando em Deus e o que nós podemos perguntar, refletindo, é a questão do perdão no recomeço. Porque Jesus perguntou-lhes, ele não perguntou o que foste, ele perguntou, queres seguir-me? O presente, queres seguir-me? Implica a nossa decisão de agora e de agora para o futuro. Então, o que é que fica aqui de reflexão?
a alguém que eu não consigo perdoar? Continuo a definir-me pelo erro que cometi? Continuo a sentir-me culpada e não sair desta culpa e deste erro que trouxe? Não estou a confiar na dor que Deus me deu. A dor serve como aprendizagem. Quantas e quantas vezes? E temos que estar atentos a esta dor, atentos às dificuldades, tentar perceber o que é que eu posso daqui aprender. Não é esquecer, é libertar. Porque o perdoar também implica isso. Nós não vamos necessariamente esquecer. A nossa memória ainda guarda mais facilmente as coisas más, menos boas do que as boas, não é? Mas libertar deste peso. Surge-nos o capítulo seguinte, que é desbravando mistérios. E estes mistérios que Hamed nos coloca aqui são os mistérios interiores. Ou seja, lembra-nos da necessidade de sermos humildes, que o nosso orgulho intelectual vai gerar muitas vezes esse sofrimento, porque acreditamos que podemos controlar em tudo, mas não. Fundamentalmente, perceber, buscar as respostas absolutas que estão no universo, quem somos, porque é que sofremos, o que é que podemos aprender daqui. E isto já não gera sofrimento, vai surgir daqui aprendizado, não é? Então, ao aceitarmos as dificuldades e o desconhecido, porque nós não sabemos de tudo, há mistérios que estão por descobrir no universo, não é? E Deus deu-nos para aqui a oportunidade, por etapas, para irmos descobrindo. E a gente vê isso pela ciência. A ciência vai descobrindo as coisas aos poucos, paulatinamente, não é? Então, e como é que nós queremos descobrir tantos mistérios no universo quando a maior parte de nós não descobre o seu interior? Nós ainda não descobrimos a nós. Então aqui temos que perceber também que a evolução acontece por etapas, não é? O meu eu íntimo, que é um verdadeiro mistério, conhecemos a ciência, o mundo, mas os nossos medos, as nossas carências, as nossas motivações profundas que nos levam a agir desta ou daquela maneira, a pensar ou a dizer coisas que por vezes poderíamos fazê-lo de forma diferente. Este é o grande mistério. Está dentro de nós e cada um necessita de o descobrir. É o desafio que Hamed nos coloca. E Joana de Anjos dizia no Homem Integral que o autoconhecimento constitui o mais importante investimento para a felicidade. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, não é? E então, as vicissitudes da vida têm duas origens, diz-nos Kardec. Umas decorrem da vida presente, outras das consequências das imperfeições do espírito. Então, quando desbravamos os mistérios, as dificuldades que temos na nossa vida, decorre muito dos erros que cometemos no passado e as dificuldades que temos são, no fundo, é o sofrimento que é um mecanismo de educação para o espírito, para nós, quando nós as conseguimos compreender. Então, este é o verdadeiro mistério. E a verdade sobre os regenerados. Quem são os regenerados? É outro capítulo que nos coloca Hamed e aqui leva-nos para a importância da questão da transição planetária que nós estamos a passar, que não é povoada por seres perfeitos ou extraordinários. Pelo contrário, somos todos humanos que erramos, somos todos imperfeitos. Mas a regeneração começa muito antes do próprio planeta. A verdadeira regeneração começa em nós, no coração de cada um, através das pessoas comuns, mas que aprendem a escolher melhor. E é muito interessante aqui perceber que Hamed diz, regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Isto remete quantas e quantas vezes nós, então, aos casamentos, estou-me a lembrar, meu marido não faz isto, meu marido não faz aquilo, o meu marido tem que mudar porque é muito teimoso. Eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar o outro. Nós só podemos mudar a nós. A nossa perspectiva e a forma como acolhemos o que os outros dizem, o que os outros fazem, é que nossa visão pode mudar.
E quem sabe, ao mudar essa visão, nós mudamos de comportamento, mudamos com mais tolerância, com mais indulgência, percebemos que o outro está a fazer uma caminhada tal como nós, tem que estar sempre a olhar para a hora, porque é para não fugir, não é? Ainda estamos quase no início. E perceber que se nós muitas vezes nem conseguimos nos controlar a nós, como vamos fazê-lo ao outro? Não dá, não é possível. A transformação depende de cada um de nós, não é? E isto é algo que está inerente em todo o livro, renovando atitudes. Então, o mito que existe de seres divinos, perfeitos, a ausência total de erros, Deus não nos quer perfeitos. Deus sabe que somos imperfeitos e que estamos a caminhar. Cada encarnação é uma nova oportunidade para reencarnarmos e para evoluirmos, passo a passo. Até quando nós somos teimosos, eu falo por mim, não é? A teimosia leva a que a gente às vezes ande ainda mais devagarinho. Não é? Então a realidade é que todos nós lutamos contra as nossas imperfeições, não é? Então não exijamos dos outros, não vamos condená-los, mas façamos algo diferente, compreendê-los, tentar compreender. Não justifiquemos os nossos erros. Nós não podemos modificar o mundo, modifiquemos-nos a nós. Ao modificar-nos, provavelmente iremos modificar o mundo à nossa volta. E Deus valoriza muito mais esta direção em que nós vamos caminhar. Não é velocidade, não é? Portanto, isto acaba por ser bastante consolador. E Kardec dizia-nos que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, do amor e da caridade. Os valores que, no fundo, a Maria disse na prece, tão bonita, não é? A bondade, o amor, o perdão. E nos mundos de regeneração, está ali um erro, as almas ainda expiam, mas sem as provas dos mundos inferiores. E a transformação moral resulta do esforço contínuo e perseverante, diz-nos Joana de Ângeles. Portanto, eu vou fazer sempre estes paralelos, porque eu acho que estas obras se complementam imenso, não é? E foi onde ele foi beber todo este conhecimento. O próximo capítulo tem a ver com servilismo. Então, diz-nos que aqui é um falso bem do servilismo. A caridade, os itens são mais que a caridade não é uma anulação. Viver apenas para agradar e sacrificar a própria consciência leva a que nasce de quê? Do medo e não da humildade. Quantas e quantas vezes fazemos coisas que o outro nos pede, nos submete, mas somos nós que nos estamos a submeter. Porquê? Quantas e quantas vezes? Por medo. Mas isso não é humildade. Humildade é diferente. E Jesus mostrou-nos. Ele nunca foi servil. Ele foi humilde. Por todos os seus exemplos. Ele serviu para o bem, mas com toda a sua autenticidade. Ele foi autêntico. E é isso que Hamed nos fala e nos dá aqui a refletir de uma forma absoluta e de uma forma profunda. Sermos autênticos. É na nossa autenticidade que nós vamos cometer os nossos próprios erros para aprender e fazermos a nossa, concretizando a nossa planificação, a nossa melhoria e não a dos outros. Então não façamos isto do servilismo. Não vamos agir por medo, a necessidade constante de aprovação, fazer o que os outros querem porque queremos que gostem de nós. Esta carência emocional que tantos e tantos carregam sem dar conta, não é? A necessidade, o medo de dizer não. Há pessoas que não conseguem dizer não. Eu, em muitas ocasiões, não consigo dizer não. Mas é porque às vezes não quero ferir o outro ou assim, pronto, eu de alguma forma é de encaixar, lá vou ver, pronto. Não é tanto o medo, mas conheço pessoas que fazem pelo medo. Fazem pelo medo. E há uma coisa que o Espiritismo me fez aprender. Saber dizer o não quando de facto chega a um ponto que eu já não aguento mais. E quando ultrapassa principalmente os meus princípios. E é isso, a tal autenticidade que Hamed nos apela aqui. Este perigo da aprovação externa faz no fundo o quê? Uma anulação completa da própria identidade. E depois a criatura vai acabar por se rebelar mais tarde, não é? Porque no fundo está a ser servil. Isto não é humildade. A humildade nasce do amor.
E o servilismo nasce do medo. Então vamos agir por amor. Reparem, é o amor em ação. Humildade é liberdade interior, é autenticidade, é alegria genuína no serviço ao próximo. Isto é caridade. Estabelecimento dos nossos limites saudáveis e cristãos. Saudáveis em termos de vida física, psicológica, não é? Nós temos limites, não podemos fazer tudo, não é? E a Joana de Ângeles dizia-nos que a criatura equilibrada ajuda sem escravizar-se e ama sem perder a própria identidade. Então, o profundo respeito por si próprio leva-nos a que muitas vezes há nãos que são cristãos. E silêncios que por vezes fazem-nos evitar conflitos que são completamente inúteis. Então aqui é termos a bondade, não termos a personalidade, não é? No fundo de agressividade, nem de exagerar, mas saber dizer o não, educadamente, por situações que no fundo nos vão ferir. Não é? Quando alguém nos pede algo que nos vai magoar e nós aceitamos, a outra pessoa não está a ser caridosa, a outra pessoa não está a ser um bom cristão. E nós, ao aceitarmos, também não estamos. Então, o homem de bem respeita sempre o direito dos outros, que implica respeitar os seus próprios, diz Kardec. Sendo assim, o próximo é a extensão da alma. A extensão da alma é maravilhoso, porque a alma aqui, e temos aqui um colega, o Joel, que já falou sobre muita questão do espírito, alma, esta diferença. Estamos a falar aqui de alma no sentido do nosso espírito encarnado, portanto, porque há que saber diferenciar a utilização dos termos de acordo com as épocas, e realmente aqui está a falar nesse sentido. A alma não se expande por grandes obras que são vistas pelos outros. Nós não iremos agir com a ideia de que os outros vão ver e nós brilharmos. Não é protagonismo aqui que nós pretendemos. Aqui o que se pretende, a extensão da alma para ele, não é o tamanho do espírito, mas é a capacidade de amar, compreender, acolher, servir. E ele faz uma reflexão muito interessante em que diz que, no fundo, este corpo físico é como que a parte mais densa da alma, o espírito. Alma / espírito. Pensamentos modelam a energia. Portanto, no fundo, quando estamos aqui na Terra, o nosso corpo é a tal energia mais densa que nós temos. E nós aprendemos isto no Espiritismo, não é verdade? E o primeiro círculo em que surge a nossa responsabilidade de colocar o amor, estendermos o nosso amor através da nossa alma, é no círculo familiar e nos amigos. Esta responsabilidade que temos para tentar criar uma atmosfera psíquica e afetiva, positiva, evidentemente, não é? Porque as nossas maiores dificuldades, como nós sabemos bem, quantas e quantas vezes, é em casa, é na família, certo? Que é o mais difícil. E depois estendendo esse amor, essa caridade da nossa alma pela humanidade, por todos os desconhecidos, pelos conhecidos de trabalho, por todos os nossos círculos e principalmente àqueles que nos ferem, àqueles que nos magoam. Isto aqui é fabuloso. Rompendo com quê? Com as limitações do orgulho, com as limitações do egoísmo. Reparem que o egoísmo é o contrário, é o versus da caridade. A caridade é altruísta, é a vontade expressa do nosso coração, sincera em querer ajudar o outro. O radical oposto do egoísmo. E o egoísmo é o grande mal de todos os defeitos, todas as falhas. Já nos dizia Kardec também. Então isto remete-nos para que fora da caridade não há salvação. Kardec disse-nos isto e isto é a base de todo o espiritismo. Quantas e quantas vezes vocês vão ouvir isso? E a caridade é a verdadeira extensão da nossa alma. Jesus exemplificou a alma sem fronteiras, não é? Que este amor, ele amou sem distinção, tanto os justos como os pecadores, principalmente os sofredores, porque não são os saudáveis que necessitam de médico. São aqueles que estão enfermos. E todos nós somos enfermos, porque aqui estamos na Terra, não é? Isto remete depois para a questão de simplesmente um sentido. O capítulo Simplesmente um Sentido é muito além dos 5 sentidos.
fala-nos da modernidade, da nossa percepção. Hamed define que a modernidade é como que uma percepção mental que se utiliza a alma para ver a excelência da criação divina. É fabuloso. Portanto, os nossos sentidos físicos são instrumentos preciosos, sem dúvida, mas são apenas uma pequena parte da verdadeira realidade. E o reino de Deus está dentro de nós, não foi? É que dizia Jesus. Portanto, o sentido do espírito é possuir um propósito educativo. A paz não depende do ambiente externo. A paz depende do nosso interior. A paz depende da nossa consciência tranquila. Isto sim é verdadeira paz, que Jesus, unicamente Jesus tem a verdadeira paz, não é? Nós ainda não a temos, estamos a buscá-la, a busca da matéria. Quando nós vivemos apenas para aquilo que os outros olhos vão ver ou vão tocar, nós estamos a fazer protagonismo, não estamos a fazer, de facto, não é? Tudo aquilo que precisamos. Quantos de nós focamos na comida, nos prazeres, uns na bebida, outros nas substâncias, todas as substâncias aditas, as comidas açucaradas, as Coca-Colas, não é? As idas a algumas discotecas com algumas situações que se faz, alguns vícios, os jogos, há tantos vícios, neste momento, tanta matéria densa que há por aí que nós muitas vezes não nos apercebemos. Então há que estarmos atentos, cuidarmos, porque depois o resultado vai ser o nosso vazio espiritual, não é? E o que é que vai dar? Angústia. Esta angústia vai levar a uma dor existencial. E é importante que se tenha essa percepção. Então a reflexão aqui, no fundo, é: estou a viver pelos sentidos do corpo ou também estou a viver pelos sentidos da alma? Porque a verdadeira felicidade começa quando aprendemos a sentir com a alma, com o coração. Certo? Não sei se até agora estou a ser demasiado rápida ou não para vocês. Espero que não. Eu sei que neste momento não podem falar os comentários, é para o final ou as questões. Este capítulo também é muito bonito, que é o grão de mostarda. Então é uma evolução silenciosa. Isto é uma parábola, é uma analogia muito bonita, que no fundo temos a semente, que é o quê? Esta fé que cresce, é um grãozinho pequeno que ali está, e a fé é um sentimento que é instintivo, nasce connosco, nasce com o espírito. Não é uma conquista que é repentina. Podemos estar com ela adormecida, não é? Não é. E também uma adesão absoluta que vai se desenvolvendo lentamente. Tanto que Joana de Ângelos nos vai dizendo que a criatura transforma-se lentamente, como uma árvore que cresce sem ruído. É a evolução silenciosa. Não é? Então o broto são, no fundo, o quê? As nossas pequenas decisões. As decisões, precisamente, para o bem. Não é? E estas pequenas decisões são importantes. Porque, reparem, ninguém nasce santo. Pelo contrário, tem de haver uma transformação da própria pessoa, do próprio espírito, do próprio ser, cometendo erros. É no erro que a gente aprende, não é? Na dificuldade. Então, a cura das dores da alma, é por isso que eu tenho que relacionar sempre a renovação das atitudes com as dores da alma, porque é isto que nos move ainda hoje em dia. E a importância da psicologia, da série psicológica também, de Joana de Ângelos, não é? Então, nós encontramos pequenas vitórias, micro-vitórias íntimas, quando conseguimos superar dificuldades. Escolhermos ser mais pacientes. E lembro-me, por exemplo, do autismo, do meu filho que está dentro do espectro, e como ele me veio ensinar a ser mais paciente. Como ele me veio ensinar que é etapa por etapa que nós transformamos. E pelo amor. Não pela autoridade e pela agressividade, mas pelo amor. Pelo amor nós conquistamos tudo. E isto é um exemplo cristão. É um ensinamento profundamente cristão. Jesus mostrou-nos isso. Ele viveu isso. Então, perdoar mais, controlar uma palavra agressiva ou a forma de falar, controlar às vezes um olhar mais agressivo. E é tão difícil. Sabemos bem o quanto é difícil quando somos impulsivos. Quando somos impulsivos, como eu sou,
Eu costumo dizer que tenho sangue italiano. É o problema destas descendências, não é? Mas não me lembro de ninguém italiano na família. É uma forma de falar. Até posso ter, não sei. Mas porque a impulsividade é grande em mim, é uma das dificuldades que tenho e, de facto, é uma necessidade de tranquilizar, harmonizar interiormente. E o Espiritismo ensinou-me muito, tem-me ensinado, porque eu ainda estou em aprendizagem. Salvo seja, não sou um ser perfeito, muito pelo contrário. E quando chegamos à árvore, o tal progresso natural, o universo carece de razão. Reparem, nada carece de razão. Tudo no universo tem uma lógica. Tudo está organizado, racionado. Confiemos em Deus. Não é? O sofrimento é a vida que vai articular todos os caminhos para o nosso progresso. E o progresso é uma consequência natural da lei divina, da lei de Deus. E reparem numa lição que Jesus nos deu. Nunca desprezar o pouco. Jesus multiplicou, lembram-se? Os 5 pães. E uma única moeda da viúva foi muito mais valorizada que todo o resto das outras doações. Então, é o pouco que nós fazemos que é valorizado por Deus. E quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos muitas vezes numa relação, aqueles pequenos momentos que às vezes vão somando e vão saturando, não é? E os casais explodem porque falta-lhes resiliência, tolerância, paciência, indulgência. Então, Deus quer essas pequenas mudanças em nós. Nós vamos mudando, nós somos um animal de hábitos. Então, o hábito vai sendo mudado aos poucos. Quando dermos conta, nós estamos verdadeiramente mudados. E Deus acompanha todas essas pequenas mudanças em nós. E fica feliz com essas mudanças em nós. Os preceptores de alma. Isto é fabuloso. Porquê? Eu acho que já disse esta palavra várias vezes hoje. Desculpem. Porque não é necessário. O preceptor é uma pessoa que é um mentor, que é um educador, não é? Que é um orientador. Todos nós somos preceptores. Todos nós somos educadores em tudo o que fazemos. Por acaso sou professora, mas não estou agora mesmo no ativo. Estou nesta coisa, neste dilema dos concursos, não é? E tenho tido também, já tenho tido alunos e tudo. Mas, por acaso, qualquer das formas, todos vocês são professores aqui dentro. Todos vós. Porquê? Porque nós ensinamos sempre alguém através do nosso exemplo. Sempre. Mesmo, não há tribunas, não há salas de aula, não há rigorosamente nada. Somos livros, vivos, abertos. Tudo o que nós fazemos e dizemos, Santinha, é um ensinamento. Pode ser um grande ensinamento se nós tivermos cuidado com o que dizemos e com o que fazemos. Se fizermos a nossa reforma íntima. Se aplicarmos, se vivermos a reforma íntima, não é? Em pequenos graus, lembrem-se, pequenos passos, sempre. Porque não vamos fazer o passo maior que a perna, não é? Então, Hamed leva-nos a esta compreensão que todos somos, de alguma forma, educadores. Na família, os filhos aprendem mais com o que a gente faz do que com aquilo que a gente diz. Quantos e quantos, não é? Quando eles crescem, adolescentes, começam, estás-me a dizer isso, mas fazes tudo ao contrário. Pois, dá com a cabeça na parede, pois é. E no mundo, temos colegas, temos amigos, temos tudo o que nos rodeia, que às vezes estão-nos a observar e nem damos conta, e eles podem se inspirar se nós formos pacientes, autênticos e muitos exemplos. Então, não é só pela palavra que nós ensinamos, principalmente pelos nossos comportamentos, pela forma como agimos. Cá no Centro Espírita, não vai ser os recém-chegados, leem o comportamento de nós, não é? À medida que nos ouvem, mas depois veem lá fora se nós praticamos o que nós estamos aqui a dizer. E gente, isso é o mais difícil, não é? Eu posso falar muito bem, e há pessoas que falam muito melhor ainda, têm uma ótima oratória, uma ótima retórica, mas depois vamos ver a ação. E o que é que o outro pensa quando vem cá, o recém-chegado? Olha, ela fala, mas depois aquilo é um saco vazio ali, não é? Não, no fundo, só sabe falar e não pratica. E quantos livros, e tivemos há pouco um estudo cá, dos instrumentos de obsessão, de Nivaldo Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, que fala precisamente da quantidade de trabalhadores espíritas que erraram e caíram profundamente, porque não viveram
a experiência espírita, não aprenderam, não mudaram, não se transformaram. Então nós temos que perceber que um verdadeiro mentor, um verdadeiro preceptor, um verdadeiro educador não humilha. Isto é fundamental. E nas escolas nós tivemos uma tradição no ensino que se humilhava bastante. Ainda hoje em dia ocorre, infelizmente. Espero que cada vez menos. Nós não devemos humilhar nem os nossos filhos. Ridicularizar ou manipular. Ai, a manipulação há tanto. Meu Deus do céu, eu que o falo. Se tu fizeres isto, eu faço. Eu dou-te um gelado se tu fizeres isto. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso às crianças, não é? Mas nós devemos o quê? Orientar, exemplificar e, fundamentalmente, amar. E Jesus foi o grande preceptor que nós tivemos até hoje, não é? Ele vivia, ele ensinava e de todas as formas ele corrigia-nos se nós estivermos atentos a ele. Ele é realmente o nosso grande guia. E Joana de Ângeles diz que educar é despertar os valores divinos que dormem no ser. Lembrem-se, nós temos em nós, e a espiritualidade fala isso, o bem e o mal está inerente a nós, mas o bem está cá como um germen, precisa ser despertado. Há pessoas que já despertaram um pouco, outros que não. E nós vemos isso pelas guerras, não é? Desculpem. Quantos e quantos atos de crueldade e de maldade existem para com as pessoas, para com os animais, porque essas pessoas ainda não despertaram para o amor. Muitas vezes por medo. Quantas e quantas. Mas não se esqueçam que nós estamos no mesmo mundo. Não somos melhores que os outros. Eles fazem de uma forma, nós fazemos-la de outra. Então, não julgar é algo que também Jesus nos ensinou. Então, o exemplo é a mais poderosa forma de ensino. Diz-nos Kardec, e Hamed, claro, aceita completamente e reforça mesmo esta ideia. Então, vamos ver qual é este propósito das lágrimas, que é o capítulo seguinte. Lágrimas. Bem, como depois ainda tenho mais. Ok, mais estes capítulos. As lágrimas, o nosso pensamento-chave aqui é que as lágrimas não são fraqueza. Ao contrário daquilo que muitas vezes ensinam, os homens não choram. Não, os homens podem chorar perfeitamente. E faz bem à alma, alivia o sofrimento, porque as lágrimas são a linguagem universal. É um mecanismo de libertação da nossa alma. Não é? Alivia. Lembrem-se, Jesus também chorou. Ele chorou e foi movido por quê? Pela pura compaixão diante do túmulo de Lázaro. Portanto, se Jesus chora, como é que não haveremos nós de chorar? Isto é um convite para olharmos para as lágrimas numa perspectiva espiritual. Não é fraqueza, ok? Então, as lágrimas, podemos pensar que libertam, porque conduzem-nos à aceitação, ao aprendizado, à confiança em Deus. Sofremos, mas confiemos na mesma. Elas vão nos aliviar e sensibilizar para a dor que nós temos e para a dor do outro. Elas vão nos humanizar. Então, dizia Kardec, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, disse Jesus, não é? Os aflitos serão consolados. E as lágrimas, se nós alimentarmos a revolta, se alimentarmos a autopiedade, vamos ficar desesperados. Isto vai nos paralisar completamente. E aí não vamos aprender com as tais lágrimas. O problema aqui não vai ser o sofrer, vai ser permanentemente estarmos no sofrimento porque não o compreendemos. Porque não conseguimos ver mais além. Então, o grande consolo do Espiritismo é que a doutrina ensina-nos que Deus conhece cada lágrima. Não é? Nenhuma experiência, nenhuma dor é desperdiçada. É sempre aprendizagem. A dor bem vivida converte-se em bênção libertadora, dizia-nos Joana de Ângeles. Então, isto é importante percebermos que se temos dor, há a dor e há o momento de não dor, em que estamos bem. Então, isto são os opostos. E é o capítulo seguinte que Hamed nos coloca. Porquê que há esta necessidade dos opostos? A vida é uma escola, então tem que haver contrastes. Conforme temos o dia e a noite, temos a alegria e a tristeza, temos a saúde e a doença, o sucesso e o fracasso. E tudo isto, e quantos fracassos são necessários para termos o sucesso? Então, no fundo é o quê? Amadurecimento espiritual. Amadurecimento do nosso ser.
da nossa consciência. Então percebamos que isto, no fundo, é aprendizagem. O estado corporal, portanto, é transitório, mas é no estado espiritual que vamos colher os frutos. E quem semeia, colhe. Lembram-se? Kardec fala-nos nisto, no Evangelho, e explica-nos bem. E Joana ainda diz que os conflitos são oportunidades de crescimento quando administrados com equilíbrio. A sensatez, a moderação, o equilíbrio é sempre bem-vindo, não é? Então, a reflexão aqui que fica, como é que nós compreendíamos a paz se não conhecêssemos dificuldades, inquietude, se não conhecêssemos o conflito? Valorizávamos a paz? Será? Como é que aprendíamos o perdão se não fôssemos ofendidos, se não fôssemos magoados? Estão a ver a necessidade disto? Como é que Jesus viveu este contraste? Através da humildade, não é? A humildade leva à glória espiritual. Podes passar. E então aqui, uma das coisas que nos surge muitas vezes, e cada vez mais está atual, é as aparências, que é o capítulo seguinte. E vejamos além das aparências. Nós vivemos, agora ainda mais com as redes sociais, não é? Viver das aparências é a nossa dor moderna, não é? Fundamentalmente nas redes o que vemos não é o ser, mas sim o parecer. Ai, onde é que eu estou? Não estou bem, tenho que pôr um filtro, tenho que pôr mais não sei o quê. Vou só mostrar aquilo em que eu estou bem. Alguém está lá a mostrar a dor? Muito poucos. Alguém mostra os momentos que estão mais infelizes, que estão tristes, os medos, as fragilidades, a necessidade de aceitação, que ainda não aceitaram a dor, não aceitaram aquilo que têm de imperfeição em si e escondem com máscaras, não é? Nós fazemos isso. Só que ninguém vai curar a sua dor e a sua alma se continuar a fingir felicidade que não tem. É uma felicidade aparente. Então, o perigo no nosso movimento espírita qual é? A armadilha da aparência da virtude. Nós achamos que já estamos... sou espírita, estou no espiritismo, já estou muito mais virtuosa do que outra pessoa qualquer. Do que o Ricardo, que está aqui que começou há pouco. Eu estou muito mais virtuosa, não estou, Ricardo? Este é o nosso risco. Vaidade, orgulho. E o médium trabalhador é convidado aqui a refletir convenientemente. Deixemos a nossa vaidade e o nosso orgulho de lado. Tudo o que fazemos é com o amparo de Deus. Temos um espírito que nos acompanha, um anjo da guarda, que muitas vezes dizemos, os mentores, não é? Então, a doutrina espírita lembra-nos constantemente da humildade. Em agir, não ter orgulho, não ter vaidade, intolerância nem intimidade. Que é isto que muitas vezes destrói-nos. Destrói-nos com toda a certeza. Então, aqui, o caminho da verdade, que é o verdadeiro progresso espiritual, ele acontece no silêncio do nosso interior. Não é à vista dos outros. Não é aqui que eu estou a falar convosco, mas em casa, quando estou a fazer a palestra, quando estou a refletir. Vocês, quando saírem e estiverem a refletir nas vossas coisas, algo que tenha ficado convosco irá mudar. Esperemos. Não é? Então, não é preciso aplausos. Não é no aplauso que nós vamos mudar. Não é preciso reconhecimento nem espelhos. Porque no espelho nós vamos ter o quê? Vaidade. E no reconhecimento vai ser aquele protagonismo, orgulho, não é? Tudo aquilo que nós temos que contrariar. O que é que nós precisamos? Esforço e sinceridade e vontade. Por acaso não está ali a vontade. Então, este alinhamento doutrinário, Jesus fala-nos, não julgueis pela aparência, nós julgamos muitos outros. Vamos falar então julgar de nós. Sejamos exigentes connosco. O essencial é o aperfeiçoamento moral, não é a aparência. Por acaso, hoje estava a pôr as pulseiras e não sei o quê, pronto, pelo menos ficar minimamente uma pinturinha e tal, mas a pensar, eu até devia ir mais ou menos, pronto, os anéis eu gosto, é vaidade mesmo, feminina, tudo bem, mas a pintura é só para não verem tantas minhas olheiras, que vão ver de certeza. Mas por acaso pensei mesmo assim, realmente o aperfeiçoamento moral não é a aparência, mas pronto, portanto, eu contra mim falo, não é? Vão a ver. E o caráter revela a verdadeira identidade do ser, diz-nos Joana de Ângeles. Portanto, é a nossa essência, os nossos princípios, o nosso caráter que nos vai, no fundo, sustentar depois a nossa vida espiritual.
não é? E dizia Jesus, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E Kardec escreveu, a caridade é virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. E então agora, o próximo capítulo chama-se O amor que tenho é o que dou, que é o amor em ação. Isto é um corolário da vida. E aqui remete-nos para a lei da causa e efeito, porque ninguém oferece aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem ainda nele, não cultivou. E quando nós exigimos do outro, porque ele não é atencioso, porque ele não me abre a porta, porque ele não sei o quê, se calhar aquela pessoa ainda não conquistou essa atenção, não conquistou ainda essa bondade ou o carinho que precisa de demonstrar, ainda não tem nele. Como é que eu posso exigir a alguém aquilo que ele não tem? E eu tenho? Olhemos para nós. Eu só posso mudar-me a mim, não posso mudar o outro, não é? Eu hoje dizia isso à minha filha. Quando nós temos expectativas altas, a queda é grande, não é? Porquê? Porque nós não estamos a olhar para a realidade e olhar para qual é a nossa necessidade íntima que leva a ter uma expectativa alta. O perfeccionismo que estamos a exigir ao outro, que muitas vezes, no fundo, é uma exigência de nós próprios. Nós temos que pensar, não é? Meditar. Então, se a nossa riqueza, a verdadeira riqueza espiritual, não é aquilo que a gente acumula, mas sim o que nós distribuímos. É o amor e a atenção que distribuímos ao outro. E se nós estivermos a alimentar a serenidade, nós vamos ter e espalhar serenidade. Se eu conseguir alimentar em mim a esperança, eu vou conseguir inspirar esperança noutros. Se eu desenvolver amor, se calhar vou transformar este amor em perdão no outro, em tolerância pelo outro, em serviço, a caridade, servir o outro. Às vezes um beijo, às vezes um olhar, às vezes escutar, às vezes dizer apenas um bom dia a alguém que está mal, que a gente vive, não disse nada, mas pela cara, vê se a pessoa não está bem, se calhar precisa de uma palavra mais amiga, mais acolhedora. Isto é espalhar amor, isto é espalhar serviço. Então o apelo é: não espere amar quando tudo for perfeito, porque aí está tudo perfeito, já não é preciso fazer nada. É nas dificuldades que nós temos que amar o outro. É apoiando e amparando, não é? Então, o amor é o melhor investimento espiritual e é a força que vai dar sentido, completamente, em absoluto, à nossa existência, a existência de todos. No fundo é isto, é amar. É para isso que nós estamos cá. Amar e aprender. Aprender, principalmente, a amar. Porque só Deus sabe amar verdadeiramente. Nós ainda não sabemos. Então, a base de tudo, amar a Deus e ao próximo, dizia Kardec. Eu acho que já tinha lido. A caridade é virtude fundamental, diz Kardec, e o amor é a força que dá sentido à existência. Joana de Anjos. A reflexão final, no fundo, aqui, o que é? É uma revolução silenciosa, que é feito um convite para nós, para o nosso mundo íntimo, e reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelos esforços que emprega a domar as suas más inclinações, dizia-nos Kardec no Evangelho, não é? Então, ao longo destes 13 capítulos que vos trouxe, renovar atitudes é renovar a vida, é renovar através do amor. E o sofrimento, quando é compreendido, vai produzir crescimento, aprendizagem, nós crescemos. Não somos exigidos, portanto, não é exigido de nós gestos grandiosos. São pequenos passos, pequenas coisas. Não é para a multidão. É amar melhor hoje, mais do que ontem. Então, isto é um apelo para a reforma íntima, para a nossa renovação moral, não é? Ele faz aqui uma viagem pelo nosso interior, nas preocupações, no fundo, nós vimos preocupações que nascem da forma como pensamos e não da realidade. Vimos que aprendendo a reconciliar o passado, conseguimos permitir que ele não nos aprisione, que aprendamos, conseguimos perceber que os regenerados não são seres perfeitos, são seres como nós, não é? Estão comprometidos com o quê? Com a melhoria íntima, com a reforma íntima, a renovação moral. E vimos a diferença entre, de facto, o amor, não é? Servir por amor, e o servilismo. Alargamos o entendimento sobre a questão da extensão da alma e recordamos que aqui que o reino de Deus está dentro de nós e pode ser como um grão de mostarda que vai, através das escolhas diárias, aumentando e dar uma árvore. Então aqui o sofrimento sem reflexão vai produzir revolta. Mas se for compreendido,
é crescimento. E a nossa renovação moral começa dentro de nós, no nosso coração. Então, dizia Joana, a autoiluminação é a conquista pessoal realizada passo a passo, mediante o esforço contínuo no bem, na caridade. Então, o autoconhecimento é importante para reconhecermos os nossos erros, nossos medos, nossas inseguranças e que sirva de motivação para nós investirmos na nossa transformação interior. Por isso, eu coloquei aqui as referências bibliográficas, que foi, então, Renovando as Atitudes, As Dores da Alma, de Hamed, que é a psicografia de Francisco Espírito Santo Neto. Remeti para as obras de Kardec, não só o Livro dos Espíritos, como o Evangelho, claro, sobre o Espiritismo, que é a base, obras póstumas também. Na Joana de Ângeles recorri à Plenitude, Momentos de Saúde, O Homem Integral, Conflitos Existenciais, Autodescobrimento, Ser Consciente, Vida, Desafios e Soluções e Convites da Vida, que é tudo de psicografia de Divaldo Franco. Portanto, como veem, eu só tenho a vos agradecer pela atenção e espero que este convite sirva para todos nós, para que, no fundo, possamos refletir e, quem sabe, consigamos sair daqui um pouco diferentes. Diferentes, não totalmente nós vamos nos mudar, mas diferentes no sentido de decididos a começarmos a ser diferentes todos os dias, com os olhos colocados em Jesus, o nosso grande orientador e guia, não é? O nosso governador da Terra, que seja ele a motivação para a nossa transformação. Quando decidirmos mudar aos pouquinhos, essa decisão é vontade expressa. Muito obrigada a todos. Fechemos os nossos olhos, pensemos no nosso Mestre Jesus, em todos os seus ensinamentos, no seu Evangelho, mais que dito, principalmente vivido e sentido. Que ele seja o nosso modelo e guia para todos os nossos dias. Que a reflexão de hoje, psicografada por Francisco Espírito Santo Neto, com este espírito maravilhoso de Hamed, nos traga a reflexão, a meditação e a vontade sincera do nosso coração de nos olharmos ao espelho e identificarmos onde precisamos de melhorar verdadeiramente, para que a nossa serenidade se transporte interiormente, que solidifique em nós cada vez mais e que aos poucos possa iluminar-nos, possa transparecer para o exterior através da humildade, através da caridade, através de todos os nossos gestos e pensamentos, não para brilhar, mas por isso simplesmente para ajudar. E ajudando o outro, que ajudamos os outros, disse-nos Jesus e todos os espíritos amigos, que estejamos cientes dessa condição, orando e rogando a Deus Pai a resiliência que precisamos, a força interior e a vontade expressa e sincera na nossa transformação interior. Que possamos iluminar os nossos lares com alguma sabedoria que o Espiritismo nos vem trazer, consolando que, no fundo, não precisamos de grandes mudanças, mas as pequenas já serão suficientes dia após dia para fazermos alguns milagres em nós e no que nos rodeia, para que possamos espalhar as sementes da paz e do amor que este planeta tanto necessita e, principalmente, para que sejamos indulgentes, perdoando o outro e conseguindo compreendê-lo melhor, nas suas falhas, nos seus erros. Sejamos pacientes e tolerantes. E Deus Pai, o quanto isso nos custa. Dai-nos a fé que necessitamos. Dai-nos a resistência para reduzirmos a agressividade que ainda retemos em nós. E para que a harmonia se transporte verdadeiramente para o nosso ser, para a nossa alma. Que aos poucos
consigamos nos aproximar de Ti cada vez mais. E agradecemos profundamente todo o amparo que nos dás, porque não estamos sozinhos. Somos sempre acolhidos por Ti e por todos os amigos espirituais. Te agradecemos a confiança que depositas em nós. E permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.